Bom, o Brasil superou a marca de 600 mil mortos pelo coronavírus, e enquanto isso, o Ministério da Saúde está anunciando essa oferta para doses no ano que vem. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez, gentilmente, aqui conosco na nossa programação. Bem-vindo sempre. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carinha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sempre um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos. Secretário, claro, vamos falar também sobre a Coronavac, mas antes eu queria que o senhor avaliasse essa possibilidade de pessoas tomarem segunda dose já no ano que vem, esse escalonamento a partir dos 6 meses. O senhor acha que é um cronograma a contento ou não? Na verdade, nós já havíamos feito uma consideração como essa através do Programa Estadual de Imunização, isso há pelo menos 3 meses, quando nós dizíamos que todos os anos, assim como outros vírus respiratórios, como a gripe, por exemplo, que nós precisamos revacinar, fortalecer o sistema imune das pessoas. Então, essa é uma prerrogativa que já saiu do Programa Estadual de Imunização, como disse, há vários meses. Acreditamos que isso seja algo que se incorporará ao nosso programa de imunização anual e que, com isso, protegerá mais e mais a nossa população e de todas as faixas etárias. Isso é algo extremamente importante. Oi, secretário, bom dia. Vou perguntar sobre a Coronavac e a declaração do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que só vai considerar a compra de vacina se tiver aí o registro definitivo aprovado pela Anvisa. O que o senhor achou disso? Isso é lamentável. Nós vimos que o impacto da vacinação com a Coronavac foi extremamente importante. E aí a gente já não fala de eficácia, a gente fala de eficiência, ação na vida real, o quanto nós reduzimos mortes, internações, números de casos, circulação do vírus com a Coronavac. Para se ter uma ideia, nós temos hoje mais de 50% de toda a população vacinada com Coronavac. Fomos num primeiro momento, aquela população que mais morria, que eram os idosos, que eram os trabalhadores da área da saúde, especialmente, e também aqueles portadores de comorbidade, nos primeiros meses, março, abril e maio, impacto da Coronavac. Se estamos hoje muito mais flexíveis em horários e serviços, as vacinas fizeram parte desse contexto, incluindo a Coronavac. Então, olhar dessa maneira, conceituar dessa maneira e fazer um descaso de uma vacina que foi e é tão importante, infelizmente é lamentável. Secretário, há uma discussão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre a possibilidade de não se usar mais as máscaras em locais públicos, em locais abertos, na verdade, né? Eu pergunto, qual é a porcentagem necessária para que isso realmente aconteça? E o senhor acha que isso caia ainda esse ano ou é possível que nós possamos entrar em 2022 ainda com essa restrição, pelo menos nos locais abertos? Locais fechados, imaginamos que por enquanto ainda sim, mas em locais abertos? Importante se lembrar que a pandemia de Covid, ela mostrou várias doenças que nós temos que avaliar vários fatores. Não adianta olhar só o percentual de pessoas vacinadas. A gente fazia isso para outras doenças e a gente dizia o seguinte, olha, acima de 90%, perfeito, vamos tirar máscaras. Era assim que era feito para outras doenças respiratórias. Nesse contexto, nós precisamos lembrar ainda que outros dados que nós chamamos epidemiológicos devem ser avaliados, como, por exemplo, número de pessoas infectadas, portanto, número de casos, número de mortes, número de internações. Nós temos melhora bastante considerável, estamos hoje com 2.000 pessoas internadas em todo o estado de São Paulo nas UTIs, são 31% de ocupação nas UTIs, portanto, 11.000 pacientes a menos do que nós tínhamos, mas nós ainda temos a presença do vírus em nosso meio. Então, nós temos esse nosso encontro semanal, junto com o Comitê Científico do Governo do Estado, são médicos, cientistas, inclusive sob a liderança do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, em que nós vamos avaliando esses índices com frequência, semanalmente. Nesse momento, a nossa posição, a posição do governo do Estado de São Paulo, a posição do Comitê Científico e da Secretaria de Estado da Saúde, que as máscaras ainda serão mantidas em ambientes externos e também em ambientes fechados.
Bom, secretário, aproveitando esse assunto sobre as máscaras, Ricardo Nunes já sinalizou que ano que vem, aqui em São Paulo, na capital paulista, vai ter carnaval. Pode ser o maior carnaval de todos os tempos. E a gente sabe que é um evento difícil de controlar, de os foliões usarem máscaras ou de manterem distanciamento social. É um evento com grande aglomeração. Não existe um grande receio aí, secretário? Principalmente, não sei, com o surgimento de uma nova variante? Na verdade, todas as intenções e desejos, elas se baseiam em todas as ações de saúde e posicionamentos dos nossos comitês científicos. Inclusive, para se ter uma ideia, na nossa última reunião do Programa Estadual de Imunização, quem esteve presente, representando o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, foi o coordenador do Comitê de Vigilância Sanitária do município de São Paulo. Portanto, todas as ações que estão sendo tratadas e travadas aqui no Estado, elas são feitas em parceria com os municípios, especialmente o município de São Paulo. Então, uma coisa é nós termos a intenção, mas sempre lembrando que a nossa população tem que ser colocada com segurança. É isso que nós temos como ponto de responsabilidade. Secretário Gorenstein, acho que é interessante o senhor esclarecer e explicar. O governo federal ameaçando não usar a Coronavac, como é que fica aqui no estado de São Paulo? Porque há a produção agora da Butanvac, que é a vacina que será brasileira do Instituto Butantan. Como é que fica? Há já a necessidade de se pedir o registro definitivo? Claro que ainda são fases experimentais, fases de testes que essa vacina está enfrentando, mas eu pergunto, para o ano que vem, a Butanvac já estará à disposição? O que o governo de São Paulo espera? Sem dúvida, não só ela estará à disposição, como também ela já está em produção por deliberalidade do próprio governador João Dória, que autorizou o Instituto Butantan, através do seu presidente Dimas Covas, a já estar produzindo enquanto os estudos acontecem. Os estudos estão acontecendo tanto em São Paulo, no estado de São Paulo, como em alguns municípios de Minas Gerais, mas nós já temos alguns resultados bastante consideráveis que vêm tanto da China quanto da Tailândia, que mostram eficácia e segurança. E é interessante que a Butanvac ela tem uma característica que nós chamamos imunogênica, de produção de anticorpos neutralizantes até muito mais alta do que muitas das vacinas disponíveis. Portanto, é uma vacina bastante promissora e nós temos realmente uma grande expectativa em tê-la para se utilizar na imunização dos nossos brasileiros. Lembrando também, né, secretário, que agora os Estados Unidos aceitarão aí visitantes internacionais que têm a vacinação aprovada, as vacinas, os imunizantes aprovados pela OMS, e a Coronavac é uma delas. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente volta naquela pergunta, por que não termos a disponibilidade de Coronavac se a Organização Mundial de Saúde liberou, se o próprio Estados Unidos, sempre chancelado pelo FDA, também fez essa liberação. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando nós verbalizamos esse tipo de consideração para a nossa população. Isso desestimula. Nós temos que deixar todas as nossas diferenças políticas para os gestores políticos. Nós que somos gestores públicos da saúde, temos que nos atentar à ciência para que nós possamos confortar a nossa população, para que dessa forma estimulemos ainda a imunização, a proteção e, com isso, a vida. Secretário, mais uma questão. Nesse fim de semana está sendo divulgada uma pesquisa do King's College de Londres. Covid em crianças, a Delta causa mais sintomas, no entanto, felizmente não agrava os casos. Eu pergunto, qual é a expectativa para se vacinar as crianças, essa categoria com menos idade aqui em São Paulo? Pois é, essa era uma das grandes discussões que nós tínhamos. O próprio Dr. Dimas Covas levou trabalhos bastante robustos que foram feitos inicialmente no Chile, inicialmente no Chile e agora no Chile e na China, mostrando a importância da vacinação de crianças de 3 a 17 anos com Coronavac. Nós temos outros trabalhos muito importantes mostrando a segurança e eficácia também com Pfizer. Portanto, nós tínhamos que ter uma celeridade da própria Agência Nacional de Vigilância para que nós possamos vacinar esse grupo etário. Isso é algo extremamente importante. Alguém vai dizer, mas a forma de doença nessa faixa etária é muito reduzida.
Então, qual é a importância? A importância é que são tanto crianças quanto adolescentes acabam se aglomerando mais, acabam não respeitando muitas vezes normas sanitárias, principalmente nos ambientes sociais, fazendo então com que haja uma circulação muito maior do vírus, transmitindo para suas mães, pais, infelizmente avós que possam estar mais debilitados, aí sim causando doença grave. Então, além de circular mais o vírus, potencialmente aumenta o risco da ocorrência das variantes. E é por isso que essa população deve ser monitorada, deve ser protegida com a vacina. Nós já gritávamos isso lá atrás, que esse grupo tem que ser protegido se nós queremos, se nós desejamos o controle real da pandemia no nosso país. Nós temos que ter esse olhar atento, um olhar de responsabilidade, um olhar de gestor público, de proteção, para que aí sim nós possamos discutir, não esse novo normal que nós voltamos, esse novo tempo, mas aí sim discutir o nosso normal, que ainda está por vir, mas precisamos, e reforço isso, uma responsabilidade dos gestores públicos voltados à saúde. Secretário Estadual da Saúde aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Dr. Jean Gorenstein, um abraço, bom fim de semana. Muito obrigado, Tiago, Karina, e um grande abraço a vocês. Um bom final de semana a todos.